Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre juros compostos, né? Juros compostos que é uma forma de capitalização, assim como os juros simples, o juros composto também é uma forma de capitalização. E aí, para entender sobre juros compostos, a gente vai precisar de algumas informações básicas, a exemplo dos 5 elementos que compõem o cálculo dos juros compostos. O primeiro elemento, tratado também como principal, é o capital, certo? Esse capital, a gente vai representar ele pela letra C, e esse capital, ele vai ser o dinheiro que vai estar sendo aplicado ou o dinheiro que vai estar sendo financiado. Ele também é chamado de principal ou então de valor presente, certo? Depois do capital, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre o que é juros. Juros vai ser aquele valor que vai ser pago a mais ou que a gente vai receber a mais no caso de um investimento feito em uma instituição bancária. Quando eu tenho juros e capital, eu terei agora o valor do meu montante, que é a soma dos juros mais o capital. E aí já surge aqui uma nova fórmula, que vai ser montante igual a juros mais capital. Então, esse montante vai ser a soma do capital inicial que eu apliquei, ou do capital inicial que foi financiado, mais o valor dos juros que eu vou receber, ou o valor dos juros que eu vou pagar. Quando a gente fala em investimento, ou quando a gente fala em um empréstimo, a gente deve saber que precisa ter um tempo de duração. Esse tempo também que é chamado de período, certo? O período de capitalização, ele vai ser chamado de T. Então, sempre que a gente tratar sobre tempo ou sobre período, a gente vai estar chamando ele com a letra T. E, por fim, nós vamos ter a taxa de juros, que vai ser o percentual que vai aumentar esse meu capital, certo? Seja positivo, no caso de um investimento, seja negativo, no caso, aumentar para o valor que eu vou pagar, no caso de um financiamento, certo? E aí, nós teremos aqui duas fórmulas. A fórmula do montante, que é composta por montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Veja que nós temos 1 mais a taxa dentro de parêntese, ou seja, esse valor que vai estar sendo elevado o tempo vai ter que primeiro ser resolvido o que está dentro do parênteses para depois resolver o que está sendo elevado ao tempo. E aqui nós temos a fórmula do capital. Capital que vai ser montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Novamente, nós temos os mesmos elementos da fórmula do montante, porém distribuídos de uma forma diferenciada. Voltando aqui para essa fórmula inicial, montante igual a juros mais capital, nós também podemos ver que podemos montar mais duas fórmulas baseado nessa formulazinha do montante, que vai ser juros, que vai ser igual a montante menos capital, e capital, que vai ser igual a montante menos juros, beleza? E aí a gente vai ter aqui um composto aí de 5 fórmulas para poder a gente trabalhar nos juros compostos. Nosso primeiro exemplo sobre juros compostos vai ser: qual é o montante produzido por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos a taxa de 10% ao mês por 2 meses? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é retirar os dados que estão dentro da questão, separá-los de uma forma organizada para ficar mais fácil a visualização, e aí depois sim, a gente encaminha para as fórmulas para poder resolver. Então, vamos lá. Primeiro aí, quais são os dados que eu já tenho na questão? Ele vai me dizer qual é o montante produzido. Então, eu já entendo que a primeira coisa que ele quer saber é o valor do montante. Então, montante é o valor que eu procuro na questão. Então, por um capital de R$1.000, então já sei que o meu valor de capital vai ser igual a R$1.000. Aplicado em regime de juros compostos. Beleza. A taxa de 10% ao mês. Então, essa taxa de juros vai ser 10% ao mês. Durante um período de 2 meses. Então, o meu tempo vai ser 2 meses. Beleza. Nós precisamos verificar que a taxa de juros, ela vem em percentual, no caso aí 10% ao mês. Porém, nós não podemos pegar esse valor que está em percentual e colocar na fórmula. A gente vai precisar transformar esse valor aí para número decimal. Como é que a gente vai fazer? 10% é a mesma coisa de 10 dividido por 100. Então, 10 dividido por 100 vai ser igual a 0,10. Esse valor de 0,10 é o valor que a gente pode trazer para cá, para a fórmula. Então, a gente já tem montante vai ser igual, capital, foi dado na questão, vai ser R$1.000,
multiplicado por 1 mais o valor da taxa 0,10, ou seja, 0,10 elevado ao tempo. Quem é que vai ser o tempo? 2 meses. Então, beleza. Repete, 1.000 vezes 1 mais 0,10 vai ser quanto? 1,10 elevado a 2. Preste atenção que esse 1,10 elevado a 2 não é 2 vezes 1,10. 1,10 elevado a 2 é 1,10 vezes 1,10, que vai ser 1,21. Esse valor de 1,21 é que vai ser o resultado de 1,10 elevado ao quadrado. Então, vai ser 1.000 vezes 1,21. 1.000 vezes 1,21 vai ser igual a 1.210. Beleza. Eu achei o valor que ele está procurando na questão, que é o montante. Porém, se ele quisesse descobrir os juros, o que é que ele teria que fazer? Nós vimos que temos uma fórmula. Para descobrir os juros vai ser juros é igual a montante menos capital. Montante, a gente acabou de achar que é 1.210. Capital foi dado na questão, que é R$1.000. Então, vai ser 1.210 menos R$1.000 do capital inicial. Então, o montante vai ser igual a 1.210 menos R$1.000, vai ser R$210, o valor do meu juros. O nosso segundo exemplo vai trazer: quanto irei resgatar de juros ao aplicar R$900 durante um ano a uma taxa de juros compostos de 5% ao semestre? Beleza. Vamos retirar os dados da questão e aí depois a gente vai se preocupar com o cálculo. Então, quanto irei resgatar de juros? Então, a gente já entende aqui que ele está querendo saber o valor dos juros. Então, juros é o que ele procura na questão. Ao aplicar R$900, esse valor que vai ser aplicado, o valor que vai estar sendo investido inicialmente, sempre vai ser o valor do capital. Então, capital é igual a R$900 durante um ano. Então, o prazo, o tempo vai ser de um ano. Beleza. A taxa de juros compostos de 5% ao semestre. Então, a taxa é igual a 5% ao semestre. Veja aqui, nós temos que verificar que o prazo está em ano e a taxa está em semestre. Então, a gente vai precisar fazer uma adaptação, uma transformação desse prazo que está em ano para transformar em semestre. Então, a primeira coisa que eu vou fazer: um ano ele tem quantos meses? 12 meses. Um semestre tem 6 meses. Consequentemente, num ano que tem 12, nós teremos 2 semestres. Então, um ano vai ser transformado para 2 semestres. Ok. Depois que eu transformo esse ano para 2 semestres, eu preciso entender que todo e qualquer cálculo que for ser feito, eu não posso trabalhar com esse valor em percentual. Eu tenho que transformar esse valor que está em percentual para número decimal. Como é que a gente vai fazer? 5% é o mesmo que 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 vai ser igual a 0,05. Então, esse valor decimal de 0,05 é o que a gente vai colocar na fórmula para poder resolver o cálculo. E aí, qual é a fórmula que a gente vai colocar? Ele me pediu para achar o valor dos juros. Nós não temos uma fórmula exata para achar o valor dos juros. Porém, nós podemos achar o valor do montante e depois achar esse valor de juros. Então, a fórmula do montante vai ser: montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante vai ser valor do capital R$900 vezes 1 mais o valor da taxa que a gente já transformou 0,05 elevado ao tempo, que foi transformado também para 2 semestres. Então, vai ser 900 vezes 1 mais 0,05 vai ser 1,05 elevado ao quadrado. Esse valor de 1,05 elevado ao quadrado significa o quê? Significa 1,05 vezes 1,05. Cuidado, muita gente confunde. 1,05 quer fazer 2 vezes 1,05. Não, não é isso.
é 1,05 vezes 1,05, que vai ser 1,1025. Então, esse valor aqui é o resultado, é o que vem para cá. Então, vai ser igual a 900 vezes 1,1025. 900 vezes 1,1025 vai ser igual a 992,25 centavos. Então, esse aqui é o valor do meu montante. Mas observem aqui na questão que ele não pediu o valor do montante, ele pediu o valor do juros. E aí, para achar juros, o que é que a gente vai fazer? Tem uma formulazinha para achar juros, né? Assim, vai ser juros é igual a montante menos capital. Nós já temos o valor do montante que nós achamos aqui e o valor do capital foi dado na questão. Então, vai ser o valor do montante que nós achamos, 992,25, menos o valor do capital que foi dado na questão é 900. Então, o valor dos juros vai ser 992,25 menos 900, vai ser igual a R$ 92,25. Beleza? No nosso terceiro exemplo, nós temos um investidor quer aplicar a quantia de R$ 1.800 por 8 meses a uma taxa de 4% ao bimestre para retirar no final deste período. Quanto ele irá retirar? Então, beleza. Esse investidor quer aplicar a quantia de R$ 1.800. R$ 1.800 vai ser o valor inicial aplicado, ou seja, vai ser o valor do capital. Então, capital vai ser igual a R$ 1.800 por 8 meses. Então, o período de aplicação vai ser de 8 meses. Então, o tempo é igual a 8 meses. A taxa de juros de 4% ao bimestre. Então, a taxa I vai ser igual a 4% ao bimestre. E aí ele vai tirar no final do período quanto? Ou seja, ele quer tirar o valor do seu montante. No final de tudo, quanto é que ele vai tirar? Então, o montante é o que a gente vai descobrir na questão, é quanto ele vai tirar. Observem que o tempo está em meses, certo? E a taxa está em bimestre. Então, a gente vai ter que fazer uma transformaçãozinha aqui. Para fazer essa transformação, nós vamos fazer o quê? Pegar o prazo, esse período, que está em meses, e dividir pela quantidade de meses que tem em um bimestre. Então, 8 meses vai ser dividido por 2. 2, porque em cada bimestre nós temos 2 meses. Então, 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. Então, 4 bimestres. Então, beleza. Meu prazo já está ajustado para 4 bimestres. A taxa, 4% ao bimestre. E aí, já fica tudo pronto para ser colocado na fórmula. Que fórmula que a gente vai utilizar? A fórmula do montante, que é montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual ao valor do capital, 1.800 vezes 1, mais o valor da taxa, que é 4%. 4% já pode fazer a transformação direta. 4% é a mesma coisa de 4 sobre 100, que vai ser igual a 0,04. Elevado ao tempo. Quem é o tempo? 4, porque a gente adaptou para 4 bimestres. Beleza. 1.800 vezes 1 mais 0,04 é 1,04 elevado a 4. 1,04 é 1,04 multiplicado por ele 4 vezes. Então, é 1,04 vezes 1,04. O resultado novamente multiplica por 1,04 e depois, por fim, o resultado multiplica novamente por 1,04. E aí vai ficar 1.800 vezes 1,04 elevado a 4, nós vamos ter 1,1699 aproximadamente. Então, 1.800 vezes 1,1699, nós vamos ter que vai ser igual a 2.105,82 centavos. Beleza? Quarto exemplo. Determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de R$ 15.000.
Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, diferente dos outros 3 exemplos que a gente fez anteriormente, nesse quarto exemplo ele não está pedindo o valor do montante, ele já disse aqui que é R$15.000. Ele está querendo o valor do capital que foi aplicado. Então, a gente já vai mudar a forma de calcular e também já vai mudar até a fórmula que vai ser utilizada. Mas a primeira coisa sempre vai ser retirar os dados da questão para depois a gente fazer qualquer tipo de cálculo. Então, vamos lá. Determinado capital, que eu não sei quem é, que é o que a gente está procurando, então, capital é o que a gente está procurando. Após 24 meses, então o prazo vai ser 24 meses. Um montante de R$15.000, então o valor do meu montante, o valor final, vai ser R$15.000. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês. Então, a taxa de juros, 2% ao mês. Vamos lá. Eu tenho que o tempo está em meses e tenho que a taxa também está em meses. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação sobre a unidade de tempo. A única transformação que a gente vai precisar fazer é essa daqui, de 2%, que está em percentual, para transformar em número decimal, que vai ser 2% é 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Beleza. Aqui nós não vamos utilizar a fórmula do montante, nós vamos utilizar a fórmula do capital, que é praticamente a mesma fórmula do montante, porém a gente vai só fazer uma redistribuição dos valores. Então vai ficar capital é igual a um montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o capital vai ser o montante que foi dado na questão, R$15.000, dividido por 1, mais o valor da taxa que a gente já transformou, 0,02, elevado ao tempo, que vai ser 24 meses. Então, vai ser 15.000 dividido por 1 mais 0,02. 1,02 vai ser 1,02 elevado a 24. Então, 1,02 elevado a 24, que vai ser igual a 15.000 dividido por 1,02 elevado a 24, vai ser 1,6084. Para realizar esse cálculo aqui, a gente vai precisar da calculadora científica, tá? Então, vamos lá. R$15.000 dividido por 1,6084, a gente vai ter como resultado R$ 9.326,04. O nosso quinto e último exemplo nós temos aqui. Uma aplicação bancária está oferecendo juros fixos por 6 meses, sobre um valor mínimo de R$10.000. Se o montante foi de R$ 11.940,52, quanto será a taxa de juros ao final desse período? Então, também diferente dos 3 primeiros exemplos que pedia o valor do montante e do quarto exemplo que pedia o valor do capital, nesse quinto exemplo ele está procurando aqui o valor da taxa de juros. Então, beleza. Primeira coisa, como sempre, tirar os dados da questão. Então, vamos lá. Uma aplicação bancária está oferecendo valor de juros fixos por 6 meses. Então, o prazo vai ser de 6 meses. Sobre um valor mínimo de R$10.000. Esse valor mínimo de aplicação, no caso, o capital, R$10.000. Se o montante foi de R$ 11.940,52, então, montante R$ 11.940,52, qual é a taxa de juros? Então, está pedindo o valor da taxa de juros. Então, o que é que acontece? Nós vamos utilizar a mesma fórmula do montante, porém, deixando de colocar apenas o valor da taxa e colocando o valor do montante que já foi dado na questão. Então, o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O valor do montante foi dado na questão, R$ 11.940,52 é igual a capital 10.000 vezes 1 mais o valor de I da taxa elevado ao tempo, que é 6 meses. Então, beleza. O que é que eu tenho que fazer aqui?
esse valor de 10.000 que está multiplicando no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro, porém dividindo. Então vai ser 11.940,52 dividido por 10.000 vai ser igual a 1 mais a taxa elevado a 6. Fazendo a divisão, nós vamos ter como resultado 1,19405,2 é igual a 1 mais a taxa elevado a 6. O que é que acontece? Nós não podemos resolver esse valor do expoente aqui, porque nós não conseguimos elevar 1 a 6 e ir a 6. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a raiz sexta dos dois membros, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro. Então, vai ficar raiz sexta de 1,19405,2 igual a raiz sexta de 1 mais i elevado a 6. O que é que acontece? Nesse primeiro membro, nós temos como resolver. Nesse segundo membro, como nós não vamos resolver, nós vamos fazer o quê? Cortar a raiz com o valor do expoente. Então, primeiro aqui, raiz sexta de 1,194052, nós vamos ter como resultado aproximado 1,03, que vai ser igual, como nós cortamos aqui, nós vamos ter 1 mais i. Esse valor de 1, como ele está somando, ele vai passar para o primeiro membro como? Subtraindo. Então, nós vamos ter aqui 1,03 menos 1 é igual a i. Então, 1,03 menos 1, nós vamos ter i é igual a 0,03. Sempre que a gente ia fazer os cálculos, nós pegávamos o valor em percentual e dividíamos por 100 para achar o valor em decimal. Aqui, como nós achamos o valor em decimal, para achar o valor em percentual, a gente vai fazer justamente o contrário. Em vez de dividir por 100, a gente vai multiplicar por 100. Então, 0,03 vezes 100, a gente vai achar 3% ao mês. Por que ao mês? Porque o prazo que foi utilizado na questão foi em meses. No caso, era 6 meses.